Buck já fizera coberturas jornalísticas sobre desastres, mas em sua profissão nunca se sentira culpado por não ter dado atenção a um moribundo. Normalmente, quando ele chegava ao local, a equipe médica já estava em ação. Não havia nada a fazer a não ser ficar um pouco afastado. Como jornalista, ele se orgulhava de jamais ter forçado uma situação a fim de não dificultar o trabalho das equipes de emergência. Mas agora só havia ele por ali. Sons de sirenes indicavam que outras pessoas estavam trabalhando em algum lugar, mas com certeza havia pouca gente da equipe de resgate para atender a todos. Ele poderia trabalhar 24 horas por dia tentando encontrar sobreviventes, mas isso seria um pingo d'água no oceano diante da magnitude daquela catástrofe. Alguém talvez estivesse deixando de cuidar de Chloe para atender pessoas da família. Os que haviam escapado com vida não tinham alternativa, senão aguardar que algum herói, amigo ou parente fosse resgatá-los, apesar de todas as dificuldades para chegar até eles. Buck nunca acreditara em percepção extrasensorial ou telepatia, mesmo antes de tornar-se crente em Cristo. Agora, contudo, diante daquela profunda ansiedade de encontrar Chloe, daquele desespero pela possibilidade de perdê-la, ele sentia que seu amor transpirava por todos os poros. Como Chloe podia não sentir que ele estava pensando nela, orando por ela, tentando chegar até ela a qualquer custo? Desesperado e com os olhos fixos no caminho à frente, vendo pessoas feridas acenando-lhe ou gritando por socorro, Buck parou por causa de uma nuvem de poeira. A 2 quarteirões do lado leste da rua principal havia alguma semelhança com um local que ele conhecia. Nada estava como antes, mas as faixas de rolamento da rua, levantadas do chão pelo terremoto, ainda permaneciam visíveis, mais ou menos na mesma configuração de antes. O asfalto da rua de Loreto encontrava-se na posição vertical, formando uma espécie de muro que impedia a visão do que restara das casas. Buck saiu do carro e começou a escalar aquele muro de asfalto. Ele achava que a rua levantada do chão tinha pouco mais de 1 metro de espessura e uma camada de pedregulhos e areia do outro lado. Estendeu o braço e cravou os dedos na parte mais macia, pendurando-se ali e fixando o olhar no quarteirão da casa de Loreta. Anteriormente havia 4 casas imponentes naquela parte da rua. A de Loreta era a segunda a partir da direita. O quarteirão inteiro parecia uma caixa de brinquedos que havia sido sacudida e atirada ao chão. A casa que estava defronte a Buck, maior ainda que a de Loreta, havia sido arrancada dos alicerces e desabara completamente sobre a parte da frente. O telhado estava inteiro, mas na posição invertida, o que devia ter acontecido quando a casa tombou com força no chão. Buck conseguiu enxergar os caibros como se estivesse no sótão. As 4 paredes da casa estavam no chão, com os pisos espalhados. Em 2 lugares diferentes, ele avistou braços e mãos imóveis despontando dos escombros. Uma árvore alta com mais de 1 metro de diâmetro tinha sido arrancada pela raiz e estava esmagada no porão. No piso de cimento havia uma camada de água de mais ou menos meio metro, cujo nível subia aos poucos. Curiosamente, um cômodo que se assemelhava a um quarto de hóspedes no canto nordeste da casa estava em ordem, parecendo não ter sido atingido. Em breve, a água o cobriria. Buck obrigou-se a olhar para a casa ao lado, a de Loreta. Não havia morado muito tempo ali com Chloe, mas ele a conhecia muito bem. A casa, agora quase irreconhecível, parecia ter sido levantada do solo e atirada com força ao chão, fazendo com que o telhado se partisse em 2 e caísse, como um gigantesco jogo de varetas. A parte que circundava o telhado estava a 1 metro do chão. 3 árvores enormes do jardim tinham tombado na rua, com os galhos entrelaçados como se 3 espadachins tivessem desembainhado suas espadas ao mesmo tempo. Entre as 2 casas destruídas, via-se um pequeno barracão de zinco, o qual, embora estivesse inclinado, não sofrera avarias sérias, por mais incrível que pudesse parecer.
Como seria possível um terremoto sacudir, agitar e fazer rolar duas casas de 2 pavimentos com 5 quartos cada, deixando intacto um pequeno barracão de zinco? Buck só podia deduzir que a estrutura era tão flexível que não chegou a romper-se quando a terra rolou por baixo dela. A casa de Loretta desabara em cima do próprio terreno, deixando o quintal vazio completamente exposto. Tudo isso, Buck imaginou, havia acontecido em questão de segundos. Atrás de Buck surgiu um caminhão do corpo de bombeiros, com alto-falantes improvisados na traseira, rodando lentamente. Pendurado naquele muro de asfalto, ele ouviu: "Saiam de suas casas, não voltem para lá. Se precisarem de ajuda, cheguem até um local aberto onde possamos encontrá-los." No caminhão, que conduzia uma escada muito alta, havia meia dúzia de policiais e bombeiros. Um policial uniformizado debruçou-se na janela e gritou: "Tudo bem aí, companheiro?" "Eu estou bem", gritou Buck. "Aquele carro é seu?" "Sim, com certeza vamos precisar dele para resgatar feridos." "Aqui há pessoas conhecidas minhas que estou tentando retirar", disse Buck. O policial fez um movimento afirmativo com a cabeça. "Não tente entrar em nenhuma dessas casas." Buck soltou as mãos e escorregou até o chão. Caminhou na direção do caminhão, que diminuiu a marcha até parar. "Ouvi o aviso de vocês, mas do que estavam falando?" "Estamos preocupados com saqueadores e também com os perigos que essas casas representam." "É claro", disse Buck, "mas saqueadores? Vocês são as únicas pessoas saudáveis que encontrei até agora. Não sobrou nada de valor, e para onde alguém levaria alguma coisa caso a encontrasse?" "Só estamos cumprindo ordens, senhor. Não tente entrar em nenhuma das casas, certo?" "Claro que vou entrar. Vou revolver os escombros daquela casa para saber se uma pessoa que conheço e amo ainda está viva." "Acredite em mim, companheiro. Você não vai encontrar sobreviventes nesta rua. Afaste-se daqui." "Você vai me prender? Será que ainda existe algum presídio em pé?" O policial virou-se para o motorista. Buck queria uma resposta. Aparentemente, o policial estava pensando com mais sensatez que ele, porque o motorista do caminhão continuou a dirigi-lo lentamente. Buck escalou o muro de asfalto e escorregou, caindo de bruços do outro lado e lameando-se todo. Tentou retirar a lama, mas ela grudara entre seus dedos. Limpou as mãos na calça e dirigiu-se apressado para a casa desabada, passando por entre as árvores tombadas. Para Hayford, parecia que quanto mais ele se aproximava do aeroporto de Bagdá, menos conseguia enxergar. Enormes fissuras tinham engolido cada centímetro de pista, em todas as direções, formando montes de sujeira e areia que impediam a visão do terminal. Assim que Hayford conseguiu chegar lá, ele quase perdeu a respiração. 2 jumbos, um 747 e um DC-10, aparentemente com a lotação completa e prontos para decolar pela pista leste-oeste, pareciam estar em fila antes de colidirem e partirem-se ao meio no momento do terremoto. Pilhas de corpos sem vida amontoavam-se ali. Ele não podia imaginar a força de uma colisão capaz de matar tantas pessoas sem provocar um incêndio. De uma cratera do outro lado do terminal, a pelo menos 500 metros de onde Hayford estava, havia uma fila de sobreviventes de outra aeronave engolida pela terra, que tentavam alcançar a superfície. Uma fumaça negra subia do interior da terra, e Hayford sabia que, se chegasse mais perto, poderia ouvir os gritos dos sobreviventes que não tinham força para chegar à beira da cratera. Os que conseguiam sair fugiam do local, ao passo que outros, como o asiático, cambaleavam a esmo pelo deserto. O terminal em si, que antes do terremoto era uma estrutura de aço, madeira e vidro, além de ter desabado completamente, havia sido sacudido de um lado para o outro, como se alguém o tivesse passado por uma peneira. Os entulhos estavam tão espalhados que nenhuma das pilhas era mais alta que meio metro. Centenas de corpos estendiam-se em várias posições. Hayford sentiu como se estivesse no inferno. Ele sabia o que estava procurando. Amanda estava programada para voar em um 747 da Pan Continental, a empresa aérea e o equipamento que ele costumava pilotar.
Não lhe causaria surpresa se ela estivesse em uma das aeronaves que um dia ele pilotara. O voo estava programado para pousar em pistas grandes, no sentido do sul para o norte. Se o avião estivesse em pleno voo no momento do terremoto, o piloto talvez tivesse tentado permanecer no ar até o final da catástrofe e depois procurado um terreno plano para pousar. Se o terremoto tivesse acontecido após a aterrissagem, o avião podia estar em qualquer lugar daquela pista, que no momento encontrava-se totalmente soterrada e coberta de areia. A pista era enorme e extensa, mas se houvesse um avião enterrado ali, Hayford deveria constatar isso antes do pôr do sol. Será que a aeronave estava de frente para o outro lado em uma das pistas auxiliares, quando o piloto já havia começado a taxiar de volta para o terminal? Hayford orava para que houvesse algo que ele pudesse fazer, caso acontecesse o milagre de Amanda ter sobrevivido. A melhor das hipóteses, a menos que o piloto tivesse tido tempo suficiente para pousar em algum lugar seguro, seria a de que o avião estivesse parado sobre a pista, ou rodando muito lentamente, no momento do terremoto. Se o avião tivesse tido a sorte de estar no meio da pista de aterrissagem, quando a pista de decolagem afundou, havia uma possibilidade de que ele ainda estivesse na posição normal e intacto. Se estivesse coberto de areia, quem poderia saber por quanto tempo os suprimentos de ar duraria? Hayford achava que na região do terminal, apenas uma pessoa entre 10 conseguira sobreviver. Aquelas que haviam escapado deviam estar fora da área do terminal quando ocorreu o terremoto. Aparentemente, nenhuma das que estavam dentro do terminal tinham sobrevivido. Os poucos policiais uniformizados da comunidade global que patrulhavam a área com armamentos pesados pareciam tão chocados quanto as demais pessoas. Às vezes, um policial, ao passar por Hayford, olhava mais atentamente para ele, mas não se virava nem pedia sua identidade ao ver seu uniforme. Com fios pendurados nos lugares dos botões do paletó, ele sabia que parecia ser um sobrevivente privilegiado da tripulação de alguma aeronave acidentada. Para chegar à pista de decolagem, Hayford teve de cruzar com uma fila de sobreviventes sangrando e cambaleando, que tinham conseguido sair de uma cratera. Felizmente, nenhum deles lhe pediu ajuda. A maioria nem se dava conta dele, simplesmente acompanhava-o da frente como se estivesse confiando em que os primeiros da fila tinham ideia de onde encontrar ajuda. Do fundo da cratera vinham sons de lamento e choro que Hayford jamais seria capaz de esquecer. Se houvesse alguma coisa a fazer, com certeza ele a faria. Finalmente, ele se aproximou do término da longa pista de decolagem. Ali, bem no meio da pista, reconheceu a fuselagem abaulada de um 747, totalmente coberta de areia. Devia faltar meia hora para o pôr do sol. A luminosidade já era fraca. Ao passar pela beira do precipício que a pista afundada formara na areia, Hayford balançou a cabeça e olhou de soslaio, protegendo os olhos para tentar entender o que presenciava. Quando chegou a uns 30 metros da parte traseira da gigantesca aeronave, ele entendeu o que acontecera. A aeronave devia estar perto do meio da pista de decolagem quando a pavimentação afundou pelo menos 15 metros. O peso da pavimentação arrastou a areia na direção da aeronave, que agora estava apoiada pelas pontas das asas, com a fuselagem equilibrando-se precariamente acima da fenda. Alguém tinha tido a presença de espírito de abrir as portas e desenrolar as rampas deslizadoras, mas as pontas das rampas estavam penduradas no ar, acima da pista afundada. Se a distância entre um lado e outro da cratera fosse um pouco maior, as asas não teriam suportado o peso da cabina. A fuselagem rangia por causa do peso do avião que ameaçava cair na cratera. Hayford acreditava que o avião poderia cair mais uns 3 metros na cratera sem ferir ninguém gravemente, desde que a queda não fosse muito brusca. Centenas de vidas poderiam ser salvas. Ele orou desesperadamente para que Amanda tivesse sido salva, que ela estivesse protegida, que a aeronave tivesse parado antes de a pista ceder. Quanto mais ele se aproximava, mais claro se tornava que a aeronave devia estar em movimento no instante em que a cratera se abriu.
As asas estavam afundadas cerca de 1 metro na areia. Foi isso talvez que a impediu de cair na cratera, mas os passageiros que estivessem sem o cinto de segurança atado poderiam ter recebido um solavanco mortal. O coração de Hayford estremeceu quando ele chegou mais perto da aeronave e constatou que não se tratava de um 747 da Pancom, mas de um jato da British Airways. Ele estava chocado demais com as emoções conflitantes que mal conseguia separar. Seria ele uma criatura fria e egoísta, obcecada por encontrar a esposa com vida, a ponto de sentir-se desapontado porque centenas de pessoas daquela aeronave poderiam estar vivas? Ele tinha de enfrentar a terrível verdade acerca de si mesmo. Estava muito mais preocupado com Amanda. Onde estaria o avião da Pancom? Hayford virou-se e esquadrinhou o horizonte. Que mortandade! Não havia mais lugar para procurar o jato da Pancom. Enquanto não tivesse certeza, ele não aceitaria que Amanda estivesse morta. Sem saber mais o que fazer e diante da impossibilidade de antecipar a reunião com Mac, ele voltou a concentrar-se na aeronave da British Airways. De uma das portas abertas da cabina, uma comissária de bordo examinava a posição precária da aeronave, com os olhos arregalados e sem expressão. Hayford colocou as mãos em concha ao redor da boca e gritou: "Sou piloto. Tenho algumas ideias." "A aeronave está em chamas?" ela gritou. "Não, parece que o nível de combustível está muito baixo. Acho que vocês não estão em perigo." "Essa coisa está balançando," ela gritou. "Devo mandar todos os passageiros para o fundo a fim de que a aeronave não afunde de bico?" "Vocês não vão afundar de bico. As asas estão apoiadas na areia. Mande todos os passageiros para o meio da aeronave e veja se vocês conseguem sair por cima das asas sem quebrá-las." "Você tem certeza disso?" "Não, mas vocês não podem esperar até que esse equipamento pesado afunde de vez com todos dentro. O terremoto foi mundial e é muito improvável que vocês recebam ajuda nos próximos dias. Os passageiros querem sair daqui agora. Você tem certeza de que isso vai dar certo?" "Não muita, mas vocês não têm alternativa. Um novo tremor de terra poderá levar a aeronave para o fundo da cratera." Pelo que Buck sabia, Chloe estava sozinha na casa de Loretta no momento do terremoto. Para encontrá-la, ele teria de adivinhar em que cômodo ela estava quando a casa desabou. O quarto deles, no canto sudoeste do pavimento superior, estava completamente no chão. Havia ali um amontoado de tijolos, divisórias, tábuas, vidros, vigas, pisos, pregos, fios e móveis, cobertos por metade das ruínas do telhado. Chloe costumava deixar seu computador no porão, que agora estava soterrado sob outros pavimentos do mesmo lado da casa. Ou talvez ela estivesse na cozinha, na parte da frente da casa e também do mesmo lado. Aquilo deixava Buck sem opções. Ele precisava livrar-se de grande parte do telhado e começar a cavar. Se não encontrasse Chloe no quarto ou no porão, sua última esperança seria a cozinha. Buck não estava usando botas, luvas, roupas de trabalho, óculos de proteção, nem capacete. Tinha sobre o corpo roupas sujas e de tecido fino. Seus sapatos eram comuns e suas mãos estavam desprotegidas. Agora era tarde demais para preocupar-se com tétano. Ele pulou sobre o telhado em ruínas e pisou na ponta de uma madeira inclinada para ver se ela aguentaria seu peso. Parecia robusta, embora balançasse um pouco. Ele desceu até o chão e empurrou o beiral do telhado de baixo para cima. Era impossível fazer aquilo sozinho. Será que haveria um machado ou um serrote no barracão de zinco? A princípio, ele não conseguiu abri-lo. A porta estava emperrada. O barracão parecia ser muito frágil, mas com o abalo do terremoto, ele se inclinara e não queria sair do lugar. Buck abaixou o ombro e investiu contra ele como um jogador de futebol americano, fazendo-o voltar à posição original. Chutou-o 6 vezes e depois abaixou o ombro novamente, afundando o pescoço no corpo. Finalmente, ele afastou-se uns 6 metros e correu na direção do barracão, mas seus sapatos de sola lisa escorregaram na grama, fazendo estatelar-se no chão.
Furioso, ele afastou-se mais ainda. Começou a correr mais devagar até ganhar velocidade. Desta vez, ele bateu com tanta força na lateral do barracão que a folha de zinco despregou de suas armações e voou sobre as ferramentas lá dentro, levando Buck junto e atirando-o ao chão. No choque, a ponta de uma telha quebrada atingiu suas costelas, produzindo um corte profundo. Ele pôs a mão no local e sentiu que sangrava um pouco, mas resolveu que iria em frente, a menos que o corte tivesse atingido uma artéria. Buck arrastou pás e machados até a casa e escorou as beiras do telhado com alguns instrumentos de jardinagem de cabo longo. Quando Buck esbarrou neles, uma das partes do telhado levantou-se e alguma coisa passou correndo por baixo das poucas telhas restantes. Ele golpeou aquela coisa com uma pá, imaginando a situação ridícula em que se encontrava e que seu pai diria se o visse usando uma ferramenta errada na função errada. Porém, o que mais ele podia fazer? Não havia tempo para nada. Ele estava lutando com as armas que possuía, por mais estranha que fosse a situação. As pessoas podiam permanecer vivas por alguns dias debaixo de escombros. Mas se a água se infiltrasse no alicerce da casa ao lado, o que aconteceria com a de Loretta? E se Chloe estivesse presa no porão? Se ela tivesse de morrer, Buck orou para que tudo acontecesse de modo rápido e indolor. Não queria que sua mulher morresse afogada lentamente. Ele também temia eletrocução, quando a água alcançasse os fios elétricos. Buck começou a afastar os entulhos menores de sua frente com um pedaço de telha. Os maiores ele removia com as mãos. Sentia-se em forma, mas aquela missão fugia de sua rotina. Seus músculos ardiam quando ele precisava livrar-se de pedaços grandes de paredes e pisos. O progresso era mínimo e ele bufava, arfava e transpirava. Depois de livrar-se de pedaços de cano e gesso do teto, ele finalmente avistou a armação da cama, que se transformara em lascas de madeira. Esforçou-se para encontrar a pequena escrivaninha que Chloe costumava usar, mas levou outra meia hora cavando para chegar até lá, chamando por ela o tempo todo. Todas as vezes que parava para descansar um pouco, tentava ouvir algum som, por mais fraco que fosse. Será que ele conseguiria ouvir um gemido, um choro, um suspiro? Se Chloe fizesse o menor ruído, ele a localizaria. O desespero começou a tomar conta de Buck. Sua busca estava sendo muito lenta. Os pedaços de madeira do piso eram muito grandes e pesados para sair do lugar. A distância entre as tábuas do piso do quarto do pavimento superior e o chão de concreto do porão não era grande. Qualquer pessoa que estivesse nesse meio teria sido esmagada. Mas ele não desistiria. Se não conseguisse fazer isso sozinho, recorreria a Tizion para ajudá-lo. Buck arrastou as ferramentas para a frente da casa e atirou-as por cima do muro de asfalto. De onde ele estava, era mais difícil pular para o outro lado do muro por causa da lama escorregadia. Ele examinou a rua de um lado ao outro e não conseguiu enxergar até onde ela permanecia na posição vertical. Enfiou os pés na lama e finalmente encontrou um local no topo do muro de asfalto, onde conseguiu agarrar-se. Deu um impulso com o corpo e pulou o muro, caindo sobre o cotovelo. Atirou as ferramentas dentro do Range Rover e sentou-se ao volante com o corpo todo enlameado. O sol estava se pondo no Iraque quando vários sobreviventes de outras aeronaves juntaram-se a Hayford para observar a condição ameaçadora do 747 da British Air. Hayford não podia fazer nada, a não ser esperar. Não queria de modo algum ser responsável por ferimentos ou morte de alguém. Mas ele estava certo de que a saída por sobre as asas da aeronave era a única esperança daquelas pessoas e orou para que elas conseguissem passar pelos montes de areia. A princípio, Hayford animou-se ao ver os primeiros passageiros rastejando-se sobre as asas. Aparentemente, a comissária de bordo havia reunido o pessoal e conseguido a colaboração de todos. Mas, em seguida, Hayford assustou-se porque a movimentação exagerada dos passageiros no interior da aeronave estava comprometendo o frágil local de apoio das asas. A aeronave se partiria. E o que aconteceria com a fuselagem?
Se uma das extremidades tombasse rápido demais, dezenas de pessoas morreriam. As que não estivessem com o cinto de segurança atado seriam atiradas para a outra extremidade, caindo umas sobre as outras. Hayford queria gritar, suplicar para que os passageiros se espalhassem um pouco mais. Eles precisavam fazer isso com muito cuidado. Mas agora era tarde demais e ninguém o ouviria. O barulho dentro da aeronave devia ser ensurdecedor. Os dois que estavam sobre a asa direita saltaram na areia. De repente, a asa esquerda cedeu, mas não totalmente. A fuselagem tombou para a esquerda e com certeza os passageiros também caíram para a esquerda. A parte traseira da aeronave ia afundar primeiro. Hayford só esperava que a asa direita cedesse um pouco para dar equilíbrio, o que aconteceu no último instante. Embora a aeronave estivesse perfeitamente nivelada sobre os pneus, ela afundara demais na cratera. Os passageiros deviam ter colidido uns com os outros e contra as laterais da aeronave. Quando o pneu dianteiro cedeu, o bico da aeronave bateu com tanta força no concreto que provocou mais avalanches de areia para dentro da cratera. Hayford guardou seu telefone no bolso da calça e desvencilhou-se do paletó. Com a ajuda de mais algumas pessoas, ele começou a cavar a areia com as mãos para chegar até a aeronave e desobstruir as entradas de ar e as saídas do avião. Suas roupas estavam empapadas de suor. Seus sapatos jamais voltariam a brilhar como antes. Mas será que algum dia ele precisaria deles? Quando ele e alguns colaboradores chegaram finalmente à aeronave, encontraram os passageiros cavando a areia para sair. O pessoal de resgate que vinha atrás de Hayford abriu caminho ao ouvir o som do motor de um helicóptero. Hayford e todos os que estavam ali entenderam que se tratava de um helicóptero de socorro. Foi então que ele se lembrou. Se fosse Mac, já seriam 22 horas. Hayford gostaria de saber se Mac estava preocupado em salvar vidas ou com a reunião marcada. Hayford ligou para Mac de dentro da cratera e disse-lhe que, antes de tudo, queria ter a certeza de que ninguém havia morrido a bordo do 747. Mac disse que o aguardaria do outro lado do terminal. Alguns minutos depois, aliviado porque todos os passageiros tinham sobrevivido, Hayford subiu à superfície. Não conseguiu encontrar seu paletó. Isso não seria problema. Ele achava que em breve Carpaccio o demitiria. Hayford dirigiu-se ao terminal desabado e contornou-o. O helicóptero de Mac estava parado a uns 100 metros de distância. Mesmo na escuridão, Hayford avistou um caminho até o helicóptero e começou a correr. Amanda não estava com ele e aquele era um lugar de morte. Ele queria sair com ela do Iraque, mas por hora já se daria por satisfeito se conseguisse sair de Bagdá. De qualquer forma, teria de suportar o abrigo de Carpaccia, mas assim que pudesse, se afastaria de Nikolai. Hayford começou a ganhar velocidade ainda em forma, apesar de já ter entrado na casa dos 40 anos. Mas, de repente, ele tropeçou no quê? Corpos. Já passara por cima de um e caiu sobre alguns outros. Levantando-se, ele passou a mão no joelho dolorido, temendo ter profanado aqueles corpos. Ele diminuiu o ritmo dos passos até o helicóptero. Vamos, Mac, ele disse assim que subiu a bordo. Eu não preciso que você me diga isso 2 vezes, resmungou Mac, acelerando. Quero ter uma conversa muito séria com você. Já passava do meio-dia na região central dos Estados Unidos quando Buck avistou novamente os escombros da igreja. Ele estava saindo pela porta do lado do passageiro quando houve um novo abalo de terra, que chegou a levantar o carro. Buck foi atirado para fora e caiu atrás do carro. Ele virou-se para ver o que restara da igreja depois do abalo. Os bancos que haviam escapado da devastação do terremoto agora estavam quebrados e tombados. Buck não podia imaginar o que acontecera com o corpo do pobre Donnie Moore. Talvez Deus tivesse se encarregado de enterrá-lo ali mesmo. Buck estava preocupado com Tizion. Será que alguma coisa havia quebrado ou caído no abrigo subterrâneo? Arrastando-se até a abertura de ventilação, a única fonte de ar de Tizion, ele gritou: Tizion, você está bem? Graças a Deus que você voltou, Cameron. Soou uma voz fraca e ofegante. Fiquei o tempo todo aqui com o nariz perto da abertura de ventilação quando ouvi um estrondo e algo se movendo na minha direção.
Saí do caminho a tempo. Há pedaços de tijolos por todos os lados. Houve um novo abalo? Sim. Perdoe-me, Cameron, mas já fui corajoso o suficiente. Tire-me daqui. Buck levou mais de uma hora cavando exaustivamente até a entrada do abrigo subterrâneo. Enquanto ele girava o botão para desativar o segredo e abrir a porta, Tizion começou a puxá-la de dentro. Juntos, eles conseguiram abri-la, apesar do peso das lajes de concreto e de outros materiais. Tizion desviou o olhar da claridade e sorveu o ar com força. Abraçou Buck fortemente e perguntou: "E Chloe? Preciso de sua ajuda. Vamos embora. Alguma notícia dos outros? Talvez leve dias para que a comunicação com o Oriente Médio se restabeleça. Amanda deve estar lá com Hayford, mas não recebi notícias deles. De uma coisa você pode ter certeza, disse Tizion com seu acentuado sotaque israelense. Se Hayford estiver perto de Nikolai, estará protegido. A Bíblia menciona claramente que o anticristo só morrerá dentro de pouco mais de um ano, a partir de agora. Eu não me importaria de dar uma mãozinha para ele morrer, disse Buck. Deus cuidará disso, mas ainda não chegou a hora. Por mais repugnante que seja ficar perto do demônio, pelo menos o capitão Steele deve estar em segurança. Já no ar, Mac McCullum enviou uma mensagem de rádio para o abrigo secreto dizendo ao operador: "Estamos cuidando de um resgate, portanto demoraremos mais uma hora ou duas. Câmbio." "Positivo. Avisarei o potentado. Câmbio." Hayford gostaria de saber qual seria o motivo tão importante para Mac arriscar-se a mentir para Nikolai Carpathia. Assim que Hayford colocou os fones de ouvido, Mac perguntou: "Que droga de coisa está acontecendo? O que Carpathia está pretendendo fazer? O que significa essa tal de ira do cordeiro? E o que foi aquilo que eu vi e imaginei que fosse a lua? Já presenciei um grande número de acidentes da natureza e muitos fenômenos atmosféricos estranhos, mas juro pela minha mãe que nunca vi nada capaz de fazer uma lua cheia transformar-se em sangue. Como um terremoto teria condições de fazer aquilo?" "Caramba", pensou Hayford, "esse sujeito está preparado", mas ele também estava perplexo. "Eu vou lhe contar o que acho, Mac, mas antes diga-me por que imagina que sei a resposta. Imagina que você sabe, só isso. Eu não me atreveria a fazer oposição a Carpathia nem daqui a milhões de anos, apesar de imaginar que ele não é boa coisa. Você não parece ter nenhum medo dele. Quase botei meu almoço para fora quando vi aquela lua vermelha, e você parecia saber por que ela estava lá." Hayford assentiu sem dar explicações. "Tenho uma pergunta para você, Mac. Você sabia por que motivo fui até o aeroporto de Bagdá? Por que não me perguntou se encontrei minha mulher ou Hattie Durham?" "Não tenho nada a ver com ela, só isso", respondeu Mac. "Não me venha com essa. A menos que Carpathia saiba mais do que eu, ele teria perguntado sobre o paradeiro de Hattie, assim que um de nós tivesse alguma notícia." "Não, Hayford, não é nada disso. Eu só sabia, como qualquer outra pessoa, que seria muito improvável que essa mulher e a senhorita Durham tivessem sobrevivido a um desastre naquele aeroporto." "Mac, você mesmo viu centenas de pessoas saindo daquele 747. Claro que 9 entre 10 pessoas morreram naquele aeroporto, mas muitas sobreviveram. Agora, se você quer que eu lhe dê algumas respostas, é melhor começar a explicar-se." Mac apontou com a cabeça para um local aberto que ele iluminara com o farol do helicóptero. "Conversaremos lá embaixo." Tizion carregava apenas seu telefone, seu laptop e algumas mudas de roupas que lhe foram entregues secretamente. Buck aguardou até estacionar perto da rua destroçada da casa de Loretta para contar-lhe acerca de Donnie Moore. "Que tragédia!" exclamou Tizion. "Ele era aquele de quem lhe falei, o especialista em computadores que montou nossos laptops. Um daqueles gênios calados. Ele havia frequentado a igreja durante anos e nunca conseguiu entender como um homem com um QI tão elevado pôde ter sido tão cego espiritualmente. Ele dizia que durante todo aquele tempo não chegou a entender a essência do evangelho. Dizia que não podia culpar a igreja nem os pastores. Naquela época, a mulher dele acompanhou-o raras vezes porque também não entendia o evangelho. Eles perderam um bebê no arrebatamento.
Assim que Donnie se converteu, sua mulher o acompanhou. Eles tornaram-se crentes piedosos. Que morte triste, disse Tizion balançando a cabeça. Mas agora eles estão na companhia do filho. O que você acha que devemos fazer com a maleta dele? Indagou Buck. Com a maleta dele? Donnie deve ter guardado alguma coisa muito importante lá. Ele não largava dela, mas não sei as combinações do segredo. Será que devo deixá-la como está? Tizion parecia estar refletindo. Finalmente ele disse: em tempos como estes, você deve julgar se existe alguma coisa lá dentro que possa ser útil para a causa de Cristo. O jovem talvez desejasse que você tivesse acesso a ela. Se você arrombá-la e encontrar apenas coisas pessoais, o mais certo é resguardar a privacidade dele. Tizion e Buck saíram com dificuldade do rover. Assim que atiraram as ferramentas por cima do muro de asfalto e desceram pelo outro lado, Tizion disse: Buck, onde está o carro de Chloe? Pasta 3.